Na série de entrevistas que o canal de notícias está apresentando esta semana sobre política, hoje o nosso foco é a relação entre a política e a corrupção. Será que a corrupção está presente só na política? Por que a relação política e corrupção andam de mãos dadas? Bom, está conosco hoje aqui no estúdio a historiadora com um doutorado em História, professora da UPF, Eliane Colucci. Seja muito bem-vinda ao UPF TV em uma série que é tão importante nesse momento que o Brasil vem atravessando. E eu começo já lhe perguntando, professora, qual é o conceito de corrupção? Bom, boa tarde, Thaís, boa tarde a todos. São muitos conceitos, eu vou sintetizar aquele que eu considero acessível para mim e para as demais pessoas. A corrupção, por origem do conceito, ela diz respeito às ações ilegais, né, que atingem a conduta moral, ética, no setor público, no meio das pessoas vinculadas ao Estado, ao poder público, que privatizam os bens públicos, os bens da sociedade, em proveito próprio, ou proveito de um grupo, ou proveito, né, de um grupo político. O conceito de corrupção ele está, então, diretamente ligado à esfera do Estado, dos agentes públicos e políticos, mesmo que, né, no senso comum, se muitas vezes a gente utilize o termo corrupção para ações dos indivíduos, das pessoas no seu âmbito privado ou na empresa que trabalha, de condutas também condenáveis, tanto quanto a corrupção. Perfeito, ou seja, o funcionário de determinada empresa é corrupto. Essa frase não está correta. Há um outro nome para algum ato ilegal que ele venha a cometer. Sim. É corrupto quem utilizar os bens do governo em seu benefício. Então, a gente está falando aí, vamos começar em nível municipal, de vereador, secretários, prefeito, deputados, senadores, presidentes e funcionários públicos. Esses, sim, podem ser corruptos. Nos casos, nas situações em que ocorrem práticas de corrupção, via de regra, são, sim, autoridades políticas ou públicas ligadas ao Estado. A gente sempre tem que lembrar de que, ao longo da história, a maior parte, né, das autoridades políticas, em todos esses cargos que você menciona muito bem, e funcionalismo público, eles são pessoas eticamente corretas. Então, por que se estuda tanto a corrupção desde os primórdios da estruturação dos primeiros estados, né? Passamos principalmente pelo Império Romano, que tem muitos exemplos de corrupção, justamente porque ela causa, para a maior parte da população, estranheza, condenação, porque a maior parte das pessoas elas não são corruptas, né? Elas são eticamente corretas, isso eu acredito. Então, só que determinadas práticas vão se dissimulando em determinados contextos históricos que propiciam. Então, que momento da história houve mais corrupção ou menos corrupção? É difícil de dizer. Mas ela existe desde que a gente se conhece por gente, usando aqui uma expressão muito popular, professora? Isso, infelizmente, faz parte da nossa história? Faz parte da nossa história. Você pode citar alguns exemplos, assim, de corrupção, de muito antigos? Eu cito um, assim, porque dei uma aula recentemente em que me deparei com isso durante o período do Império Romano, período fundamental da estruturação da sociedade ocidental, essa do qual nós somos, né, descendentes. A corrupção se dava né, dos mais baixos escalões aos mais altos escalões daquilo que se conhece por burocracia estatal, né, daqueles agentes que têm a competência de distribuir o bem comum, né, o bem público, os recursos públicos e a organização da sociedade, que chegava a ter uma tabela de preços que eram cobrados pela burocracia para determinados atos ilegais, portanto, corruptos, em benefício. Então, dependendo do favor, custava mais ou menos a propina, para usar um termo atual, que se pagava. Exatamente. Então, temos lá, exemplo desde lá, se pode dizer que a corrupção ela não foi igual em todos os tempos e em todos os lugares. Então, existem vários modelos, modalidades de corrupção ao longo da história. Na história brasileira nós temos também, então hoje é um dia inclusive emblemático, muito mais pela repercussão do que... Pode vir? A gente não sabe o que virá disso,
Não se pode dizer que a corrupção nasceu hoje. O que se tem hoje é uma capacidade muito grande de informações, mas temos, infelizmente, relatos. Professora, para a gente finalizar aqui, como a sociedade, cada um de nós pode fiscalizar e controlar a corrupção? Em primeiro lugar, distinguindo o que é público e o que é privado. Aqueles que gerem as coisas públicas têm que fazer um gerenciamento dessas coisas públicas em benefício da sociedade como um todo. E nós, cidadãos, precisamos sempre ficar atentos, fortalecer as instituições que minimizem, primeiro que a gente precisa estagnar, precisa, utopicamente, inclusive, eliminar a corrupção como uma prática política vinculada ao Estado em diversos momentos. Não vender o seu voto é algo fundamental nesse momento, não é, professora? Com certeza. Sempre, aliás. Professora, muitíssimo obrigada pelas informações, viu? Obrigada. Bom Obrigada trabalho. a vocês. Obrigada. Bom, amanhã a gente vai falar sobre política e poder. Quem vai estar com a gente aqui no estúdio é outra historiadora, a professora Ana Luísa Reckziegel.